Esse é o segundo podcast da nossa 11ª série, no qual vou falar de produção em massa, ainda me baseando no livro Produção Lean Simplificada. Fred Winslow Taylor, que era um gerente de fundição na Filadélfia, ele criou as bases da produção em massa. Ele foi o primeiro sistematicamente a aplicar princípios científicos à manufatura. Então tudo que a gente estuda hoje em cronoanálise, cronometragem, tempos e métodos, nós devemos muito a Taylor. Todos esses estudos partem de lá, se desenvolveram em algumas técnicas após, mas eles partem de Taylor. O sistema artesanal era em boa parte empírico, dependendo da experiência do artesão. Taylor procurou identificar a melhor forma de fazer o trabalho baseado em princípios científicos. Ao fazer isso, inventou a engenharia industrial. Então, conforme falado aqui, Taylor procurou identificar qual é a melhor forma de se fazer aquela atividade. E se identificando aquela melhor forma, padronizando-se. O sistema de Taylor se baseava na separação entre o planejamento e produção. Engenheiros industriais, através de novas técnicas, tais como estudos de tempos e movimentos, determinavam qual que seria essa melhor forma. Então, tudo que a gente fala bastante aqui no nosso site sobre cronoanálise partiu-se daí. A premissa básica do sistema de Taylor é que a mão de obra não possuía instrução necessária para se planejar o trabalho. Ou seja, a mão de obra, quem estava efetivamente produzindo, só deveria trabalhar, executar aquilo que foi planejado. Essa premissa pode ter sido válida para o início do século passado, mas será que é verdade hoje em dia? O Taylorismo é um termo negativo para alguns, ou seja, é um sinônimo de trabalho bruto e desumano. Porém, se a produção em massa se desenvolveu nessas linhas, não foi essa a intenção de Taylor. Entre suas muitas inovações podemos incluir trabalho padronizado, o que é muito importante dentro do trabalho de tempos e métodos, como nós sabemos, que é a identificação da melhor forma, a forma mais fácil, mais rápida, mais lucrativa de se fazer aquele trabalho. Tempo de ciclo reduzido, o tempo que determinado processo leva para ser feito. Estudo de tempo e movimento, uma ferramenta para desenvolvimento de trabalho padronizado. Medição e análise para melhorar o processo continuamente, ou seja, um protótipo do PDCA. Quem não sabe o que é o PDCA é o Plan, Do, Check and Act, que significa planejar, fazer, verificar e agir. Os grandes pioneiros da produção Lean, desde Taiichi Ohno até Shigeo Shingo, reconheceram o quanto eles devem a Taylor. Então hoje existem muitas discussões entre toyotistas e tayloristas. Eu vejo essa discussão assim como uma discussão banal, talvez até sem sentido, porque um deve muito ao outro. Tudo que veio após o Taylorismo se baseou nos moldes dele, se baseou nos moldes de Taylor para se desenvolver a produção em massa e na sequência a produção enxuta.